Olá, meu amigo do setor condominial, minha amiga do setor condominial. Eu espero que vocês estejam fantásticos. Eu sou o Adriano Ladislau e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco mais sobre a comunicação dentro dos condomínios. A comunicação que é um dos maiores gargalos dentro do mandato do síndico. E que esse vídeo ele presta mais um esclarecimento sobre a comunicação nos condomínios e qual é a forma que ela deve ser feita a fim de minimizar os conflitos condominiais. A gente tem que entender, antes de mais nada, que a comunicação ela é sempre entre dois pontos. Ela é sempre de uma pessoa para outra, de um profissional para um condômino, de um condômino para outro condômino. Ela sempre tem que ter, no mínimo, dois participantes. E assim como vocês podem ver nessa imagem, se você não tem uma ideia clara, você não consegue passar essa ideia clara para outra pessoa. É muito importante, antes de mais nada, antes da comunicação, que ela seja pensada. Você pense a forma como a comunicação vai ser feita, a fim de minimizar os ruídos. E o que seriam os ruídos? Eles são a falta de entendimento entre a mensagem que foi passada e a mensagem que foi captada. A comunicação ela acontece desde que o ser humano existe e ela foi vital para a evolução humana. Afinal, foi quando os seres humanos conseguiram passar o seu conhecimento nas cavernas que eles de fato começaram a evoluir, que eles de fato começaram a passar a sua educação, seu conhecimento para outros da mesma espécie. Isso já acontecia de forma empírica, né? Isso já era passado de um membro para outro membro da tribo, mas a capacidade de colocar isso colocar isso nas pedras, colocar isso em forma escrita, foi vital para a evolução do ser humano. E a gente chega nos dias de hoje, né, que a comunicação ela ainda é muito utilizada nas suas mais diversas formas, seja em vídeos, seja em podcast, seja em textos, seja em principalmente as imagens aqui, que eu resolvi colocar dois memes aqui para mostrar que isso também é uma forma de comunicação. Ele possui uma linguagem, ele possui um começo, um meio, um fim, ele possui uma forma de passar essa mensagem e as pessoas que estão mais inteiradas, que acompanham esse tipo de comunicação, elas sabem exatamente o que isso significa só de bater o olho. Então, a comunicação visual também é fundamental para o processo comunicativo. E essa pesquisa, que foi feita pela Gatehouse em 2017, mostra quais são os principais problemas da comunicação humana, tendo a falta de habilidade, a falta de estratégia e a falta de recurso, os três maiores gargalos dentro da comunicação. E se você for olhar, realmente é algo que você consegue ver quando as pessoas reclamam de falta de capacidade de comunicação. Quando as pessoas dizem que não conseguem se comunicar com os outros, muitas vezes elas não sabem como essa comunicação vai ocorrer, qual é a forma dessa comunicação, como ela vai começar e terminar, então quais serão as estratégias utilizadas e os recursos, porque às vezes você não consegue conversar com a pessoa, você não consegue se comunicar com a pessoa, porque você não sabe como alcançar essa pessoa, se é por mídias comuns, se é por e-mail, se é via porta a porta, você ir lá bater na porta dessa pessoa para comunicar a ela alguma coisa. Então, são os três maiores gargalos. Logicamente, a dificuldade de alcançar os alvos, ela entra na falta de recursos, a baixa qualidade de canais, ela entra na falta de estratégia e existem pessoas que dizem que não tem barreiras para se comunicar. Essas pessoas, elas têm uma comunicação efetiva porque elas seguem os princípios da comunicação, elas provavelmente já tiveram algum problema com a comunicação e buscaram formas de melhorar essa comunicação, de trazer essa comunicação de forma mais efetiva. E aí a gente entra nos condomínios. Por quê? Os condomínios, eles são, por obrigação,
locais onde você tem grande circulação, grande vivência de pessoas. As pessoas que moram, as pessoas que trabalham, as pessoas que vivem de alguma forma no condomínio, sendo para procurar prestadores de serviço quando são condomínios comerciais ou para trabalhar dentro desses condomínios, nos comerciais e residenciais e mistos. Então, assim, você tem uma série de pessoas que visitam, que vivem nos condomínios todos os dias. E essas pessoas é necessária a capacidade de comunicação, porque você pode gerar sérios problemas, uma vez que as pessoas não entendem as regras, não entendem como a vivência em conjunto acontece e não procuram solucionar pequenas rusgas que aparecem durante o dia. Normalmente, quando alguma pessoa fala, ela diz: eu não sou responsável pelo que você entendeu, eu sou responsável pelo que eu disse. E essa frase não sou responsável pelo que eu falo. Eu sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que você entende. Quando você tem essa frase, você dá a entender que a comunicação que sai da sua boca é perfeita e a comunicação que chega na pessoa não é, atribuindo a culpa à pessoa que ouviu. Quando, na verdade, o que a gente tem que entender é que nós somos responsáveis por todo o processo da comunicação. Eu sou responsável pelo que eu falo, eu sou responsável pela forma como eu falo. Talvez eu tenha uma fala um pouco mais agressiva, eu tenha uma fala excessivamente serena, depende muito da forma como eu vou falar. Eu sou responsável também pelo que você entende e pelos ruídos gerados. Como eu expliquei anteriormente, os ruídos são as coisas que atrapalham a comunicação. Então, quando você não entende o que eu falo, isso também é culpa minha. Eu tenho que encontrar formas de que a minha comunicação ela seja mais efetiva, ela seja mais acessível para as pessoas que estão escutando. E o que acontece quando a gente não tem essa comunicação efetiva, a gente não consegue passar essas ideias para as pessoas das quais estão nos ouvindo? Geram os conflitos. Quando as pessoas elas não entendem, elas entendem de forma errada, isso muitas vezes pode gerar um descontentamento. Um descontentamento esse que, conforme o tempo for passando, conforme a comunicação errada for se perpetuando, vai gerar a rusga. A rusga, então, ela evolui para o conflito. Então, é muito necessário que você tenha certeza que as pessoas entendem o que você está falando e a forma como você está falando, para que não gere conflitos futuros sobre qualquer um aspecto da sua vida ou da vida do outro. Normalmente, quando a gente fala sobre conflitos condominiais, a gente fala sobre os 5 Cs do condomínio, que é cachorro, calote, cano, carro e criança. São os 5 aspectos que mais causam conflitos dentro dos condomínios. Só que, quando a gente pensa nesses 5 aspectos, dá a entender que são 5 motivações diferentes que causam esses tipos de conflito, quando na verdade a motivação é uma só. É a falta da comunicação exata, é a falta da comunicação efetiva entre os condôminos. Então, às vezes, os condôminos que têm têm um descontentamento com algum tipo de conduta, eles não passam essa comunicação, eles não passam esse descontentamento para os causadores dele, e uma vez que esse comportamento vai se agravando, que esse comportamento vai aumentando, vai gerando uma frustração, que essa então gera os conflitos, que são muitas vezes presenciados nas áreas comuns, nas assembleias e até dependendo da escalada do conflito, a gente também consegue ver eles em mídias de informação como jornais, como televisão e etc. e tal. Então, quando a gente fala sobre os 5 Cs do condomínio, quando a gente fala sobre os problemas condominiais, nós temos que entender qual é a causa deles. E muitas vezes a causa do conflito está numa comunicação pobre, está numa forma incorreta da comunicação entre as partes. Vamos então falar sobre os canais dentro dos condomínios, porque quando a gente fala sobre comunicação, ela não é só entre condôminos, na conversa,
na fofoca, no contato direto entre os condôminos e os viventes. A gente também tem veículos de comunicação dentro dos condomínios que facilitam o acesso à informação, que são, no caso, o livro de ocorrências, as circulares, os quadros de aviso, os e-mails, os grupos em redes sociais, os sites de condomínio e os aplicativos condominiais. É importante ressaltar que todos esses canais da comunicação, eles são inerentes à capacidade do engajamento, à capacidade da adesão das pessoas. Porque, por exemplo, se eu tenho uma lista de e-mails entre os condôminos, na qual faltam condôminos, da qual não estão presentes todos os condôminos, quando eu enviar algum informativo, eu vou ter problemas em alcançar estes condôminos, uma vez que eles não estão na minha lista de e-mails. Então, a minha comunicação vai ser pobre, eu não vou conseguir alcançar todas as pessoas das quais é importante alcançar com essa comunicação. Então, o síndico ele tem que pensar sempre que a comunicação ela deve ser multicanais, ela deve ser omnichannel. Você tem que usar a maioria desses canais de comunicação de forma conjunta e pensando sempre na forma como as pessoas se relacionam com ele. Por exemplo, nós temos os livros de ocorrências e as circulares, que são um pouco mais, meios um pouco mais, como eu posso dizer, formais, enquanto eu tenho os grupos em redes sociais que não são tão formais, o quadro de aviso que normalmente vai do síndico, a forma como ele vai tocar esse tipo de comunicação. Então, sempre prestar atenção no veículo da comunicação, no canal da comunicação e a forma como ela vai ser feita, sempre de forma integrada, juntando dois ou mais canais para poder alcançar o maior número de condôminos possíveis. E se a gente falou dos problemas que nós temos na comunicação, nós somos obrigados também a falar as dicas de como ter uma comunicação melhor, de como resolver esses problemas. E a primeira delas é resolver apenas os problemas de comunicação depois de se certificar que eles realmente existem. Porque um problema recorrente entre as pessoas que tentam se comunicar é que elas mesmas criem barreiras que dificultam a sua comunicação. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa no seu trabalho ou na sua vida dizendo que não é boa para falar em público, que tem dificuldade de conversar com pessoas, que não consegue manter um relacionamento com as pessoas porque tem a dificuldade da aproximação? Isso é uma barreira que muitas das vezes a pessoa coloca em si devido a uma experiência passada. Só que esses aspectos eles devem ser observados de uma forma macro, de uma forma como a pessoa trabalhar o seu interior, o seu desenvolvimento humano, e não como problemas da comunicação como um todo. Porque eu sei que se eu abordar os condôminos um por um, eu vou conseguir falar com eles. Então, eu não tenho um problema com relação à comunicação pessoa a pessoa, e sim ao comunicador. Então, muitas das vezes nós temos que certificar de que esses problemas realmente existem antes de tentar resolvê-los. Porque isso pode gerar mais trabalho na comunicação, isso pode gerar mais ruídos na comunicação e isso pode fazer com que a comunicação não seja tão efetiva. E a próxima dica que a gente pode dar é: seja um bom ouvinte. Muitas das pessoas dizem realmente que nós temos que aprender a ouvir, só que nós temos que ter em mente que ouvir bem é ouvir e entender o que a pessoa está falando. Não somente ouvi-la esperando o momento certo para nós apontarmos alguma coisa. Então, a gente tem que entender que ouvir a pessoa é entender o que ela está dizendo e entender principalmente o contexto daquilo. Pegar todos os aspectos do relato da pessoa e colocar isso num contexto,
para que a gente consiga saber exatamente o que está acontecendo e como é a forma que nós vamos lidar com isso e se realmente é um problema do condomínio, se realmente é um problema do condômino, se é um problema interior a ele, se é um problema que ele deve resolver ou se é o condomínio que deve resolver isso. Nós temos que entender como é que isso acontece, quais são os caminhos que podem ser tomados. E para isso a gente precisa aprender a ouvir melhor o que as pessoas estão dizendo. Uma outra dica que nós podemos dar aqui é que a gente precisa ser efetivo, ser objetivo na comunicação. Não adianta usar círculos, exemplificar demais, trazer firulas, o português vulgar diz, firulas, trazer enfeites para essa comunicação, porque muitas das vezes as pessoas vão prestar atenção mais nas coisas que não são importantes do que na mensagem propriamente dita. Então, sempre que puder ser objetivo, sempre que se uma frase resolver o seu problema, não escrever um texto completo. Escreva apenas essa frase, mostra para as pessoas o que realmente você quer falar, quais são os impactos disso e seja bem direto quando você for escrever ou comunicar alguma coisa. Outra coisa, mantenha a comunicação simples. É basicamente o que eu disse anteriormente. Se você tem a oportunidade de trazer uma comunicação simples, de utilizar os canais de forma mais simples possível, você não precisa dificultar isso. Por exemplo, se eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp dos condôminos, se eu tenho essa liberdade no meu condomínio como síndico, eu não vou, por exemplo, colocar essa mensagem num lugar onde o condômino precisa acessar com uma senha secreta que foi fornecida para ele na Assembleia de número 12, que foi feita em 1998. Isso não importa para o condômino. Isso só vai causar mais dificuldade. E aí você vai fazer com que o condômino ele faça de tudo para não consumir esse comunicado, para não ter uma interação com esse conteúdo. Então, torne as coisas o mais fáceis possíveis. Se um e-mail resolve, eu não preciso mandar uma circular, eu não preciso mandar uma carta com aviso de recebimento para o condômino. Se só um e-mail resolve, eu vou utilizar o e-mail. Se o quadro de avisos funciona, eu não preciso chamar uma assembleia para passar essa informação. O próprio quadro já resolve isso. Então, sempre se certificar que você está fazendo uma comunicação efetiva, mais simples. Uma outra dica que a gente pode dar é manter um cadastro atualizado dos viventes condominiais. Quando a gente fala viventes, são todas as pessoas que utilizam um condomínio de alguma forma. Se você tem um condomínio residencial, são as pessoas que visitam os condôminos, os próprios condôminos e inquilinos, as pessoas que utilizam o condomínio de alguma forma, como por exemplo os prestadores de serviço. E se você tem um condomínio comercial, as pessoas que utilizam os serviços prestados dentro daquele espaço, as pessoas que fornecem serviços também, os colaboradores. Você precisa ter uma lista atualizada das pessoas que participam daquele condomínio de alguma forma, para que você tenha meios de comunicá-las caso aconteça alguma coisa, mas principalmente meios de segurança, você ter um controle das pessoas que acessam aquele condomínio, mais por questões de segurança mesmo, mas também para a comunicação, para utilizá-los quando for necessário passar algum aviso. Outra dica é ter uma boa equipe. Muito dificilmente você vai conseguir se comunicar de forma adequada dentro dos condomínios se você não tiver pessoas que te ajudem com relação a isso. E quando eu digo pessoas que te ajudam com relação a isso, é você ter uma boa assessoria jurídica, você ter uma boa assessoria técnica, você ter uma boa assessoria administrativa, pessoas que vão te ajudar na sua gestão e pessoas principalmente que podem passar informações que de repente você não está tão apto assim a passar. Informações técnicas, informações com relação a leis, com relação ao direito em si, relação a finanças,
caso você não terceirize isso com a administradora, é importante que tenha alguém da administradora que possa esclarecer essas dúvidas, porque o seu trabalho como síndico é resolver isso. Mas se você tem uma equipe que pode te ajudar na resolução e que pode te ajudar principalmente a comunicar os condôminos sobre essa resolução, você vai ter uma comunicação muito mais limpa e muito mais efetiva. E outra dica que a gente pode dar também é engaje as pessoas que estão à sua volta. A comunicação, como eu disse, ela é participativa. As pessoas têm que estar inerentes à comunicação, elas têm que participar da comunicação. Principalmente quando a gente fala em condomínios, que nós temos vários condôminos, vários funcionários, vários colaboradores. Então a gente precisa que essas pessoas participem. E a melhor forma de ter pessoas participativas dentro do âmbito condominial é trazer alguma função para elas. Às vezes, deixar alguém responsável por alguma coisa dentro da assembleia faz com que essa pessoa participe muito mais. Então, trazer os condôminos, trazer os fornecedores, trazer os participantes do condomínio para dentro da sua gestão, de forma sempre, lógico, respeitando as leis, respeitando o espaço que cada um tem dentro do condomínio, mas fazer uma gestão muito mais participativa, uma gestão muito mais comunicativa. E outra dica também, que é próxima a essa, é criar um programa de recompensa para que aqueles participam das ações do seu condomínio. Ou seja, você trazer bônus para as pessoas quando elas fazem alguma coisa. Se você está com dificuldade de, por exemplo, cadastrar os seus condomínios, você pode conseguir com as empresas ao redor algum voucher de desconto. Mas esse voucher somente vai ser dado para aqueles que atualizarem as informações dentro do condomínio. Assim, você está trazendo os parceiros, trazendo a vizinhança para o condomínio, mas não só isso, você está fazendo com que os condôminos eles tenham vontade de participar, eles tenham vontade de atualizar seus dados e, por que não, sendo beneficiados com isso. Porque muitas vezes, se o condômino não entende o porquê que aquilo está sendo feito, ele tende a não participar. Então, é importante sim você explicar o porquê que as ações são feitas, mas engajar eles com o benefício, engajar eles com a recompensa. Então, você tem que pensar sempre que a comunicação dentro dos seus condomínios, a comunicação dentro do seu mandato como síndico, ela tem que ser leve, ela tem que ser participativa, ela tem que ser acessível aos condôminos, mas ela tem que ser principalmente efetiva. Então, trazer todo tipo de comunicação que precisa ser trazida de uma forma light, de uma forma aberta, de uma forma com que os condôminos também possam participar. Se você gostou desse conteúdo, você conhece síndicos, ou você conhece pessoas que estejam em contato com síndicos, repassa para que eles também tenham acesso a essas informações. Não se esqueça também de clicar aqui no gostei, no joinha, se inscrever no canal e apertar o sininho, porque assim você vai receber todas as novidades com relação ao nosso canal. E não se esqueça, as nossas revistas estão sempre disponíveis no condominiosvizinhança.com.br/revista. Lá você vai encontrar sempre a edição mais recente, mas também todas as outras edições que foram lançadas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa nos comentários aqui o que você achou e fica de olho, porque nós sempre estamos trazendo informações que são pertinentes a vocês, viventes do mundo condominial. Até a próxima!